compartilhar aqui. Estamos gravando. 100%? 100%. Bora lá. Então, vai ser como a gente vai utilizar gRPC, né, aqui com o Golang, mas eu vou dar um pouco apanhado para vocês, até para a gente perceber o que aconteceu e como que a gente chegou nisso daí. Então, qual que é a agenda de hoje? A gente vai falar o que é Remote Procedure Call, o que é gRPC, quais as principais vantagens, né? Daí a gente vai ver do HTTP2, formas de comunicações com o gRPC, protocol buffers, protobuf, um exemplo no arquivo proto, comparação aí do gRPC com REST, e talvez alguns problemas de utilizar, né? Que todas as vezes que a gente coloca uma tecnologia, ele também tem um lado negativo naquilo que a gente vai fazer. Então, para a gente começar a pegar aí o que é o Remote Procedure Call, né? Geralmente conhecido como RPC. Ele é um modelo de comunicação remota, desde os meados dos anos 70, quando Bruce J. Nelson, em 1981, aí, trabalhando na Xerox, ele criou que essa comunicação para descrever como dois processos podem se comunicar. Começou aí com o sistema operacional e tal, e depois esse processo também teve até uma implementação em Java, né, que está aí JRMI, que é a origem do que se hoje a gente utiliza no gRPC. Então, basicamente, o que é isso? Né? Você vai ter um server e você vai ter um client, e aí esse client tem vai fazer aquela requisição que vai no server, muito parecido com o que a gente tem hoje, por exemplo, na requisição Ajax. Então, eu criei aqui um demozinho para a gente ver, né, mais ou menos isso funcionando. Fiz em Go, mas isso se a gente pegar em quase todas as linguagens hoje você consegue fazer. Então, para deixar mais didático, né, a gente tem aqui um Hello Service, que é o nome do service que eu estou criando. E dentro dele aqui eu estou criando uma função, que eu estou chamando de Say Hello, que ela vai receber um texto e ela vai dar um reply dessa estrutura aqui, que é só uma mensagem. Então, o que ele está fazendo aqui? Esses aqui são os pacotes da biblioteca padrão do Go. Eu estou criando aqui um address, que é na porta 7000. Estou criando um server. Estou registrando esse meu service dentro do meu server e estou mandando subir o servidor. Então, eu deixei aqui o RPC para ficar mais fácil. Microon server. Eu deixei um client. Então, ele está escutando aqui na porta 7000. O client, por sua vez, né, é muito parecido. Então, deixa eu colocar ele aqui. Client, você vai falar através da conexão TCP qual que é a porta que você quer que é o mesmo. Aqui eu só coloquei uma coisa para a gente ficar lendo a linha, mas basicamente o que a gente precisa é essa linha aqui, que é através do client, eu mando ele executar lá no meu service essa função, que eu mando os parâmetros e quando termina esse call, se não deu erro, o meu reply já tem esse valor. Então, como é que ficou ali? Ficou o servidor, vou dar um make run aqui no client. Vou entrar aqui. Então, aqui ele vai estar ouvindo. Se eu colocar aqui André, que ele está lendo a minha linha, aqui nessa linha, eu mandei para o meu servidor lá a mensagem recebida, André, que ele reportou através do reply aqui, mensagem recebida do servidor, olá, André. Uma request qualquer. Então, isso aqui é o RPC padrão. E isso a gente tem em diversas linguagens. Você tem PHP, Java,
todas elas a gente já tem o RPC. E aí, o que veio o gRPC? Na verdade, o gRPC ele é uma junção de várias coisas separadas que estão ajudando tanto a implementação do gRPC. Então, ele é uma estrutura de código aberto, com alto desempenho criada pelo Google. O gRPC segue amplamente a semântica HTTP sobre o HTTP2 e assim permite que você use o stream, o duplex, possibilitando a comunicação entre diferentes sistemas e a conexão de rede. Com isso, um ponto grande de impacto é o ganho de performance ao trafegar um payload extensivo, visto que no gRPC a comunicação é feita em binário, o que traz uma melhora enorme de performance, que pode ser de 7 vezes mais rápido até 10 vezes mais rápido o envio. Isso se deve principalmente ao empacotamento com protobuffers e o uso de HTTP2. Então, qual que é a proposta dele? É que o cliente interage com o servidor por meio de chamadas de funções simples, como a gente já viu ali, o exemplo de RPC normal. E só que o grande diferencial que eu vejo é justamente essa segunda parte aqui, que é as interfaces dos códigos são geradas pela própria aplicação de RPC. Então, trazendo um pouco dessas vantagens do gRPC, né? Então, a gente consegue ter fluxos multiplexos, a gente vai ter uma outra figura mostrando isso. A compressão do cabeçalho, então, por exemplo, aqui é o exemplo do HTTP1, que a gente tem lá os headers e por uma linha a mensagem, né? No HTTP2, a gente trazendo isso para o binário e trazendo a comunicação para o binário, a gente consegue ter uma velocidade mais rápida dessa comunicação entre o cliente e o servidor. Então, sobre as formas de comunicações, né? Um exemplo que a gente fez ali, basicamente, foi esse Lunário, que eu tinha um client e tinha um servidor, mandei uma request, processou no servidor e ele me retornou uma mensagem. Com HTTP2, a gente consegue fazer tanto o streaming do cliente quanto do servidor. Então, a gente consegue, ao cliente ficar fazendo qualquer envio, ficar mandando para lá, ou o mais conhecido aí, né, um servidor ficar mandando para o cliente. A gente pode fazer subscriptions, esses tipos de coisa que o HTTP possibilitou, como o bidirecional, né, indo aí para redes, que é que você consegue em tempo real aí fazer chat, isso próprio aqui que a gente está fazendo uma chamada no Zoom, seria um exemplo de função bidirecional. Então, a gente viu que ele é em cima do HTTP2, então vamos falar agora um pouco do protocolo Buffers, né? O que é o protocolo Buffers? Então, ele foi criado pelo Google, né, para ser realização de estruturas. Ele é agnóstico à linguagem, então a gente pode utilizar em várias. Hoje, se eu não estou enganado, que eu me lembro de cabeça, a gente tem Java, PHP, JavaScript, Go, tudo isso você pode utilizar para ser o output do protobuf, né? Então, a transferência de dados chega de até 6 vezes mais rápido que o JSON. Eu trouxe legal, que trouxe várias fontes, e elas falam a 6, outras 7, só para trazer alguns lugares diferentes para a gente ver, né? Então, o gRPC, então, ele utiliza esses arquivos com extensão .proto para criar o código base, garantindo um contract first. Então, o que a gente pode trazer um pouco disso, né? Como a gente viu lá do RPC, que eu quis trazer o exemplo, e aí por isso que depois eu achei importante trazer ele para depois a gente subir para o gRPC, ele nada mais é do que, através da utilização dos arquivos proto, que é o contrato, ele vai conseguir fazer uma comunicação entre o client e o service, utilizando o protobuffer como meio de comunicação. Então, é basicamente o que a gente já tinha, e aí começa a englobar essas outras coisas para conseguir realmente a efetivação disso. E também a serialização e a deserialização faz um uso menos intenso da CPU, pelo fato das mensagens estarem no formato binário. E aí isso é menos custo ali computacionalmente para as máquinas trabalharem, né? Então, aqui a gente tem um exemplo de como que seria um arquivo .proto.
A gente tem lá a syntax dele, que ele já teve 1, 2 e 3. Então, a mais recente é a Proto 3. A gente fala o nome do package, do Proto. Aí, aqui é uma option específica para o Go. A gente pode ter Java, package, JavaScript patch, que a gente pode jogar com só o arquivo, como a gente joga para várias tipos de linguagens. Você pode até mudar o nome do package na linguagem específica que você quer. Então, aqui eu estou trazendo praticamente aquilo que a gente fez na RPC, por isso até que eu criei aquela primeira chamada para vocês verem quanto é próximo. Então, é a mesma coisa o service, o say hello, que aqui eu defino o nome da minha função, o que eu vou receber como parâmetro e o que eu vou retornar. Então, o message aqui para ele é igual a uma struct, que eu estou falando que é request que eu vou mandar um nome, e vou receber a mensagem no retorno. E aí, uma outra grande vantagem ali, como a gente viu, né, que daí aqui trazendo um exemplo prático, né, é que quando a gente vai fazendo aí no formato JSON, se vocês verem aqui, a gente tem name Lucas, age 32 é um exemplo de um payload, né? E aí, quando a gente utiliza um compilador protobuf, e aí eu achei interessante a gente até dar um exemplo aqui já de poder mostrar na linha de comando, a gente pode utilizar isso aqui, que é um exemplo daquele message que a gente acabou de fazer aqui, um exemplo de como seria uma mensagem, né? Com o nome Lucas e a age 26, e já mandar através do Protoc, que é a CLI do Protobuf, já mandando empacotar através do Proto, que ele já vai gerar um bin, que é um binário. E esse binário, se a gente pegar ali, que nem ele fala aqui, abrindo no editor de texto, ele dá exatamente isso daqui, o hex dele binário. Então, se a gente for pegar para depois até ver, essa exata mesma mensagem aqui tem 9 bits no binário contra 24 no JSON. Então, isso também influencia quando a gente está fazendo a comunicação, né? Então, aqui é até o exemplo lá de como ele fez. Ele tem aqui o começo, o índice, e aí o tamanho, que vai ser a string, que é o Lucas na frente. Esse aqui é a informação do Lucas, depois qual que vai ser o índice, e por final a informação, por causa da geração do binário. Então, a gente viu já o gRPC, a gente viu que ele utiliza o protobuf, e já é um RPC normal e tal. Aí eu trouxe um pouco da comparação dos dois, né? Então, os dois, a diferença do protocolo que a gente, geralmente o REST, né? Que é geralmente onde a gente pode trocar o gRPC. HTTP2, como a gente vê, é mais rápido, dada essa questão da diferente forma de comunicação. Em vez de usar o REST, ele usa o protobuf. Uma coisa legal que é que você tem um contrato da API, então tanto o cliente quanto o servidor, eles utilizam o mesmo arquivo proto, então eles sabem o que o servidor vai gerar e o que o cliente vai conseguir, o que tem de função para o cliente conseguir usar. No REST a gente não tem isso, né? Você teria que ter um OpenAPI para ver isso. Uma coisa legal também é que o Protoc, que é aquela CLI que a gente tinha visto ali, ele também consegue gerar documentação através do arquivo proto. E não, aí a gente teria que usar no REST, né? O Swagger, muito utilizado. Ele também consegue, a gente consegue também fazer autenticação assim no REST em cima dele. Uma coisa que a gente tem que não tem, né, no HTTP normal, como a gente falou ali, o bidirecional. E hoje esse é o grande, assim, dos calcanhares de Aquiles de talvez uma implementação não tão utilizada, é que o REST a gente sabe que todo navegador a gente já tem ali a comunicação. E hoje, talvez, para você poder, você tem que ter um proxy, que é o gRPC Web, que ele recebe as chamadas web. Se a gente quiser utilizar qualquer coisa JavaScript, né, web. Mas se a gente for para o nativo, tanto o Android, aí entrando um pouco os meninos aí do front, tanto o Android quanto o iOS, e eu até estava olhando um pouco ali do React Native,
ele também já tem uma biblioteca se quiser utilizar direto o gRPC, pegando do próprio. Então, um dos problemas aqui que eu peguei também lá da referência, então, é que ele não possui, né, um package manager para poder gerenciar as dependências entre os arquivos de interface. Exige uma pequena mudança no paradigma, né? Em vez de usar REST, a gente vai ter que usar o gRPC. A curva de inicial aí é um pouco complexa, acho que nesse caso aqui eu acho que não é tanto porque é só uma função, mas eu deixei aqui por causa do autor. Isso aqui ela não é mesmo conhecida por muitos, por conta de não ter muitas pessoas usando a documentação também quase é inexistente. E a arquitetura usando o gRPC pode se tornar um pouco mais complexa. E aí uma das coisas que eu também, fora do que o autor falou, e eu acho interessante citar, né, é que como o REST é mais amplamente usado, apesar de agora o Google já está, como ele que criou ali, já está trazendo métricas, algumas coisas que a gente já tem, por exemplo, no REST, para load balance, essas coisas, como você pode ter um cliente conectado a todo momento, ali ao invés do TCP, algumas dessas otimizações que a gente já conhece muito utilizando o REST, com o Go não tem. Então, todo esse ferramental, talvez, de request ID, você colocar tudo isso, a gente tem que meio que fazer manualmente, que algumas coisas já tem pré-pronto no REST. Então, esse é um dos problemas de usar isso, né? Então, eu criei um outro demo aqui também, para vocês verem, já utilizando o gRPC. Vou voltar aqui. gRPC. Vou voltar aqui. Então, esse aqui é basicamente o que a gente fez já com o gRPC no outro exemplo. Eu trouxe ele sendo feito já com gRPC, né? Dei só de gRPC padrão. Aqui está aquele arquivo que a gente fez. E aí, como eu falei, uma coisa que para mim tive uma dificuldade quando estava começando com o gRPC e depois que eu achei interessante foi aquilo que a gente falou de o contrato, o primeiro você vai pensar no arquivo proto. Então, eu penso no meu service, o que meu service vai ter de função, quais as mensagens que ele vai ter e o que ele vai receber. Porque, basicamente, esses arquivos que ele vai gerar aqui, que ele gera a comunicação já do servidor pré-pronto para você, que é o que realmente importa, porque, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, para deletar, eu fiz aqui no CLI o generate para ela gerar para a gente, para vocês verem, pronto, generate. Então, que ele vai gerar aquele arquivo. Por quê? Porque lembram que quando a gente diferente aqui do outro, eu tive que literalmente copiar a minha struct no server, eu coloquei de propósito, né? E o meu cliente, para ele saber essa comunicação. Através do gRPC, como eu tenho meu arquivo proto, eu estou definindo que tem essa estrutura, tanto o meu server como o meu cliente vão se comunicar, que é aquela parte, quando eu criei da apresentação aqui, que a gente tem o client stub e o server stub. O proto ele serve literalmente para criar esse contrato entre o cliente e o server. Então, ele é para saber tanto o que o cliente pode fazer, quanto o servidor, o que ele vai disponibilizar. Ele serve para os dois. Então, através disso, eu gerei as coisas do servidor. Então, como é que a gente utiliza isso no Go? No servidor. Então, é muito semelhante do que aquilo lá que a gente fez, né? Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai criar um server também. Aí, isso aqui a gente vai pegar daquele arquivo proto que foi gerado aqui. Geralmente, eles utilizam PB. Então, eu vou importar lá do Go
o protobuf, e aí isso aqui ele já dá em implemented server, ele sempre vai ser implemented, o nome que você gerou lá, que no nosso caso aqui é hello, server, e aí aqui, diferente lá do outro, eu estou implementando literalmente o que aquele meu arquivo contrato, né, que é o proto falou. Então, ele vai receber um contexto, ele vai receber bem parecido com uma request lá, HTTP, né? A request e o reply que a gente definiu lá no arquivo proto. Então, aqui no request.getName, que é o nome desse cara que ele vai fazer getName, para mim conseguir pegar, é tudo criado pelo arquivo proto, ele vai pegar essa informação, e aqui eu estou retornando o valor. Se eu retornar erro, ele também retorna um erro lá na aplicação. Então, aqui ele está criando, aqui é onde a gente vai realmente criar o servidor. Se vocês verem, é muito parecido, por isso que eu acho interessante aquela questão de fazer o RPC primeiro. Então, a gente cria um listening da mesma coisa lá na porta. Aí aqui a gente cria um servidor, registra nesse server essa implementação e a gente manda servir o servidor. Então, mesma coisa, server, subir aqui o meu servidor e vamos aqui abrir o client para vocês verem o client, bem parecido também. Aqui ele vai fazer lá a conexão, daí aqui a gente pode, se você aqui, ele pode falar em seguro e tal, que é as coisas que a gente vai poder, como a gente falou lá, que ele é bidirecional e tal, alguns desses tipos de comunicação a gente pode dizer aqui. A gente gera, então, um client, né? E todos eles, voltando, por isso que é o grande interessante do Proto. Eles pegam aqui, eu estou pegando do arquivo Proto, eu estou pegando aquele stub, que é o contrato tanto do cliente quanto do servidor. Então, quando eu dou aqui, quando eu recebo esse new, se vocês verem aqui o meu cliente, ele já sabe que tem a informação do processo que eu posso chamar, que é o say hello. Então, isso tudo através do Proto, que o Proto vai gerar tanto servidor quanto cliente. Aqui eu já chamei a função, mandando o contexto e os parâmetros que é da minha request. Então, voltando aqui é a mesma coisa, make run client, foi lá, eu mandei o nome world e ele deu lá hello world, que ele foi lá no servidor e voltou. Então, essa aqui é a junção da implementação, se vocês podem ver que é bem parecido com o RPC que a gente já fez, só que o grande diferencial é justamente aqueles pontos que a gente colocou, que é tanto criar um contrato, que é o Proto, quanto a geração para as outras linguagens. Então, da documentação aqui eu também deixei para vocês verem aqui, eu tinha criado um ponto docs, vou até deletar aqui antes de mostrar. Aí aqui eu vou mostrar o comando, né, que eu coloquei, ó, generate doc. Generate doc, ele vai pedir o output, que é voltando lá o protoc, né? Ele vai pegar qual que é o folder que eu quero que saia, que eu coloquei docs. Qual que é o tipo, né? Eu coloquei HTML, ele também faz markdown. E o terceiro tipo agora eu me esqueci de cabeça, mas acho que os mais utilizados é HTML e markdown. E ele pede o folder da onde está os arquivos proto. Então, você pode até gerar mais de um também. Então, aqui eu coloquei os protos folder para ele gerar. Então, vou cancelar aqui. Então, make, generate, docs. Gerou. Deixa eu abrir aqui na pasta para vocês verem. E aqui ele gera através de como é que ele gera, né? Só exemplificar aqui no Proto, todos esses comentários que a gente coloca aqui, ele utiliza para a geração do arquivo Proto. Então, ele fala qual que foi o arquivo Proto, qual que é o meu server, o que que ele pede
o que que ele vai dar de resposta, o que que ele manda. Por exemplo, ó, a gente pode vir aqui em name, colocar qualquer coisa, mandar gerar, ó, qualquer coisa. Então, ele utiliza, a gente, pode falar, Joe. Tem um tempo que eu estava tentando aqui, não queria te interromper. Você quer concluir ou posso fazer pergunta? Eu já vou concluir, aí depois a gente pode ir, tá bem Beleza. perto. E aí então a gente pode, através dos comentários lá no Proto, a gente gera, e aí ele vai dando exemplo, e a gente pode criar os nossos. E uma outra coisa que a gente pode fazer, que eu acho interessante colocar aqui, que foi do artigo que eu peguei do cara, pegar um exemplo também que eu ia criar em JavaScript, outras coisas para mostrar, mas até para dar para a pessoa ali o exemplo, ele já criou como que seria mostrando aquilo do gRPC, né? A gente pode fazer a mesma coisa lá do comando de geração do arquivo proto. Deixa eu ver se ele colocou aqui um exemplo. Não colocou o exemplo. A gente pode colocar para gerar em JavaScript, né? E aí aqui ele utilizando aquilo lá. Ele pega o arquivo proto, que já vai dar o load aqui, vai pegar a definição, aí ele vai dar criar um novo servidor, atrelando ali qual o service e o que ele vai responder nos callbacks. E aí aqui embaixo é o cliente. Mesma coisa. Pega lá o gRPC, sempre pega do arquivo proto, lembra que a gente falou do contrato, faz a conexão do cliente dele e chama a função que ele chamou de list ou find, que é o que ele colocou aqui no proto. List ou find. E é isso aí, gente. Quis mostrar aí para vocês o exemplo das chamadas, que eu acho bem interessante a gente mostrar aí do que é o RPC, como que ele foi criado, o que ele traz em cima, quais os benefícios. Espero que vocês tenham gostado. Sensacional, cara. Umas dúvidas. Quando você gera o arquivo proto, você tem que disponibilizar isso para o cliente? Não. Se você quiser, geralmente sempre o que é compartilhado é o proto. E aí o cliente que gera para ele o que ele quer. Então, geralmente, quando a gente vai fazer, por exemplo, vamos fingir que a gente vai fazer uma integração com uma API de terceiro agora, com o que a gente já tem da CIV. Geralmente, a gente vai disponibilizar só o ponto proto e ele gera lá para o Java, para o JavaScript, para o que ele desejar. Então, toda vez que a gente atualizar, a gente tem que gerar um novo proto. Sim. Não necessariamente. Vai ser um novo proto, mas sempre que atualizar, você tem que mandar ele atualizado. Perfeito. Você está certo. Entendi. Ah, Então, essa ideia aí... Opa, desculpa, pode continuar. Então, esse é um ponto negativo bem relevante, né? Porque manter o cara atualizado depende da gente também. Também. Geralmente, como é que eles fazem, né? No Go, a gente tem o ponto package, que você disponibiliza, e aí a pessoa importa com um pacote normal e utiliza o Proto ali no pacote dele interno. Geralmente, eu vi quando utilizam já em front, algumas empresas fazem dos arquivos Proto um repositório à parte. Então, daí você pode ter essa abordagem também. Se você tiver vários microserviços, vários services diferentes, você pode fazer um repositório só com eles, seria, no nosso caso aqui, Civ Protos, né? Disponibiliza no GitHub, e aí se alguém quiser utilizar no front, no back, importa esse pacote e através dele gera para a linguagem. Entendi, faz sentido. Porque, como a gente falou, Proto é o contrato, né? Uhum. Então, não tem nada de
de privado da empresa disso. Você pode disponibilizar que é só a forma que você se comunica. Uhum. E eu sempre ouvi que o gRPC ele é muito mais recomendado para uso interno do que externo. Esse é o principal motivo ou tem outro? O principal motivo é que, como a gente viu ali, ele já fala para as outras pessoas todas as funções disponíveis que você pode ter. Então, e ele já fala os parâmetros que ele tem, os parâmetros que ele vai devolver. Então, é a mesma coisa, pensa que a gente, indo um pouco analogia com o mundo do front, é a mesma coisa que o cara já tivesse o F12 ali, né, inspecionado na cara dele. Ele já sabe todas as funções, e aí talvez se o cara quisesse, indo um pouco aí para SQL Injection e tal, sabendo aqueles parâmetros, poderia mandar algum parâmetro que ele conhecendo a sua infraestrutura e tal, poderia prejudicar, por exemplo. E aí que eles estão adicionando, assim como no REST e tal, autenticação e tal, as últimas versões do Google, você já consegue ter isso igual no front, tipo um JWT, para você conseguir comunicar com segurança, expor com segurança, né? No primeiro exemplo lá do RPC, tem algum caso de uso para ir para a utilização disso hoje, você sabe? Porque com o protobuf e o gRPC, eu acho que caiu em desuso, então, né? Caiu em desuso. Você pode utilizar, porque, tipo assim, eu achei legal para a gente entender como que foi surgindo tudo para chegar no gRPC, né? Mas a gente pode utilizar. O grande problema, que eu até não coloquei ali, que nem eu falei, de propósito, Ctrl+C e Ctrl+V, é porque o cliente, além de ele saber o IP, ele tem que saber o nome do serviço, o nome do método e exatamente o que vai receber. E aí o protobuf veio para resolver isso através do arquivo proto. Ele disponibiliza lá quais as chamadas que pode, o que ele recebe e o que ele devolve. Então, o gRPC é como a gente falou, ele pega o RPC, é um contrato mesmo. e faz o contrato para você. Mas a gente pode, o que a gente pode fazer, por exemplo, se quisesse? Você pode pegar em qualquer linguagem, que hoje você tem Java, provavelmente C# você tem também, pegar um RPC normal e só empacotar com protobuf. Você pode fazer. Eu tenho um caso de uso para esse aí. A gente tinha um emissor de documento fiscal, chamado BPE, o André conhece bem, ele que iniciou o projeto. Mas aí esse BPE, ele precisava de, como é uma implementação do governo, né? Era XML, SOAP, essa coisa toda. E daí precisava, esse documento ele precisava de série e número. E aí a gente queria fazer um estilo, cara, como é que eu explico? É mais ou menos como se qualquer um pudesse pegar um desses números para cada série, qualquer um pudesse pegar a série, né? E, e ele ficasse meio com a sessão com aquela série. Enquanto ele estivesse usando, a série era dele. Se ele parasse de usar, expirava, né? Ia chegar um momento que ia expirar, e aí outra pessoa que quisesse uma série ia poder pegar. Não sei se deu para entender. E aí, isso era um service separado. Quem gerenciava, quem mantinha em memória de quem que era as séries, era um determinado serviço. E aí tinha a API em si, que era uma API REST, tudo parecido com a que a gente tem. E essa API REST, toda vez que alguém chegava e não tinha essa série, ela solicitava para esse serviço. E essa conversa entre os dois era RPC, que é uma biblioteca que já vem interna no Go, não é nem biblioteca externa, já é do próprio Go. E ali é interessante porque você pode compartilhar duas packages que tem os models das structs, tudo declarado. Você pode usar a mesma package nos dois projetos, porque o que o RPC vai comunicar, ele é a mesma coisa, ele vai transformar aquilo ali em binário e jogar para... Não tem toda essa questão do REST, é simplesmente mandar informação. Então, eles só tinham que se comunicar, me dá uma série aqui, ele mandava, era bem simples e infinitamente mais rápido que JSON, né? E aí é o caso de uso, assim, real. Fechou.